Mancini, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Mancini, os resultados nesse começo de temporada estão aparecendo. Mas você está satisfeito com o desempenho do seu time? Você acha que o Corinthians vem jogando bem? Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu não estou satisfeito não, acho que o Corinthians pode jogar muito mais. Agora é importante, lógico, quando você faz os ajustes, que a tua equipe esteja vencendo as partidas, né? A gente vem de uma série invicta de jogos, a equipe tem sofrido poucos gols, mas o desempenho é óbvio que está muito abaixo ainda daquilo que a gente espera. Isso é uma unanimidade aqui dentro do Corinthians, a gente sabe disso. Os atletas também sabem que podem render mais. Hoje a gente teve o problema do campo, óbvio que isso atrapalha, mas em relação ao jogo do São Caetano hoje, nós já tivemos uma produtividade melhor e eu espero que melhore ainda mais para os jogos seguintes. Mancini, boa noite, aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica. Eu queria que você falasse, por favor, Mancini, dessa fase do Matheus Vital, né? 5º gol na temporada, no ano de 2021, e quando ele não faz, ele dá o passe, né? Faz o cruzamento, enfim, e virou titular absoluto da equipe. O que mudou naquele Matheus Vital que não conseguia ser titular do Corinthians, né? Que inclusive muitos torcedores reclamavam que ainda estava no clube, precisava ser emprestado, enfim, para esse Matheus Vital, que é um dos principais jogadores da sua equipe hoje. Muito obrigado. O Matheus vive uma excelente fase e eu fico muito satisfeito com isso, porque o atleta readquiriu a confiança necessária para poder entrar em campo e desenvolver aquilo que ele tem de melhor. É um atleta dotado de uma capacidade técnica, de muita força, ele consegue arrastar dentro de campo e o gol dele hoje foi muito em cima disso. Ele arrastou, saiu de 2 ou 3 jogadores, acabou finalizando muito bem. Então é um atleta que vem se destacando porque vem trabalhando bastante, essa é a verdade. Em todos os dias ele está sempre fazendo algo mais dentro de campo, então passou para um outro patamar. É um atleta que acreditou naquilo que estava sendo passado para ele e felizmente vem a cada jogo jogando melhor. Mancini, boa noite, aqui Lucas da TV Globo. Antes do jogo você falou que tudo corria contra o Corinthians, a não ser o fato de vocês terem a vantagem do empate. Após o jogo, queria que você opinasse sobre campo, mariposas, do outro lado um ex-jogador do Corinthians comandando a equipe pela primeira vez. O que vocês fizeram para reverter tudo que corria contra, para esse placar para 3-0? Eu acho que acima de tudo teve muita superação do elenco, né? Daqueles que entraram em campo, dos que entraram no segundo tempo. A palavra superação ela veio agregada à imposição que uma equipe do tamanho do Corinthians tem que ter numa partida dessa. A gente jogando uma Copa do Brasil num jogo eliminatório é muito importante que você se imponha sobre o adversário da maneira que tiver que ser. O dia que você encontra um campo pesado, um campo alagado, você tem que ter uma disposição para se impor. E hoje eu vi isso. Talvez a gente não tenha visto um futebol vistoso ainda, até porque o campo atrapalhou bastante ainda. Mas eu já vi a equipe evoluindo em vários aspectos, em vários setores. A gente acabou superando talvez uma iluminação ruim, um campo irregular com um jogo mais duro, um jogo mais disputado, entendeu? Então nesse quesito a gente está alastrando essa imposição do Corinthians. O dia que dá para jogar bonito, que dá para jogar com técnica, a gente vai jogar. O dia que não der, a gente tem que botar a marca Corinthians à frente de tudo e ganhar o jogo. E foi o que aconteceu. Mancini, boa noite. O Rodrigo Vessoni do portal Meu Timão. Neste momento o Campeonato Paulista está paralisado. Então o seu jogo do final de semana, por exemplo, neste momento ele não vai acontecer. Confirmando aí a paralisação por esses 15 dias, eu queria saber se você vai dar folga para os jogadores, se eles vão poder descansar um pouco, se você vai mantê-los dentro do centro de treinamento, vai preparar jogos treino, o que você vai fazer nesse período aí caso não aconteça mesmo o jogo. Obrigado.
A ideia é realmente a gente dar alguns dias de folga, né? Mas a gente ainda não tem essa confirmação de que não haverão os jogos, então é importante agora a gente retornar a São Paulo, sentar e esperar a definição. Realmente, se tiver jogo no domingo, a gente vai entrar em campo. Se não tiver, óbvio que esses atletas merecem alguns dias de folga e também não pode ser muito, mas é importante, porque eles estão há 8, 9 meses jogando direto de quarta e domingo. E é importante, quando você analisa todo o contexto do futebol, que esses atletas também tenham um pouco de tempo na sua vida social, mesmo que a gente não esteja tendo a vida social nas ruas, mas que a gente tenha dentro de casa, com as famílias e tudo mais. Os treinamentos vão seguir normalmente, até porque nós não podemos de maneira alguma abrir mão de nada, porque é fundamental que quando retornar ao campeonato a gente esteja apto a entrar em campo e desempenhar. Mancini Salazar, da Gazeta Esportiva. Mancini, lá em São Caetano você tinha dito que esperava um jogo naqueles moldes hoje, né? Um jogo brigado, não tão técnico. Eu queria saber se a sua escalação, principalmente no meio campo, teve a ver com isso e se de alguma maneira, na prática, você acabou sendo surpreendido, né? Já que a gente viu, principalmente no primeiro tempo, o Salgueiro colocando a bola no chão e o Corinthians abusando dos lançamentos, terminando, indo para o intervalo com menos finalização, menos passe, fazendo mais falta. O que aconteceu nesse primeiro tempo? E queria que você também falasse sobre a sequência. Como que você vai preparar o time sem saber quando o time voltará a campo, já que essa definição ainda depende de um acordo da Federação Paulista com outros estados? A sequência, logicamente, que depende de uma definição que a gente vai ter entre amanhã ou sexta-feira. E aí a gente vai seguir nos nossos moldes. Óbvio que os atletas merecem até alguns dias de folga, caso a gente não jogue no domingo, mas a partir da semana que vem a gente segue o nosso ritmo normal de treinamento. A escalação da equipe foi muito em cima daquilo que eu esperava do jogo e isso se confirmou. Uma equipe que disputasse mais, que fosse mais competitiva. Num campo como esse, às vezes o atleta extremamente técnico acaba sentindo muita dificuldade. Então, ainda mais sendo um jogo eliminatório, onde a equipe da casa ela tinha que se jogar para cima do Corinthians. Eu vi um Corinthians de duas partes no primeiro tempo, a primeira parte extremamente agressiva no começo, fez seu gol, perdeu inúmeras oportunidades, aí depois afastou muito na marcação e deu chance para que o Salgueiro, que jogava dentro do seu estádio, tivesse um pouquinho de volume, né? Não vi tanta diferença assim. Acho que o Corinthians, da metade do primeiro tempo até o intervalo, foi talvez a pior parte do jogo dele. Mas o Corinthians fez um jogo, não sofreu muito no jogo, teve o controle da partida, fez mais 2 gols na segunda etapa. É lógico que quando você enfrenta um ambiente dessa forma, você tem que estar preparado para isso, então nós viemos preparados. Eu acho muito interessante quando você fala, dentro dessa temporada, de 2 jogos na chuva, de 2 jogos em campos ruins e que a gente teve êxito nesses jogos. Por quê? Porque um time vencedor ele tem que se adaptar a qualquer tipo de campo, a qualquer condição de clima, e eu vejo o Corinthians melhorando. Ainda está muito distante daquele Corinthians que eu quero, mas eu vejo um Corinthians no início dessa temporada sabendo muito bem aquilo que quer e sabendo jogar diante de todas as adversidades, caso elas existam. E boa noite, Flávio Ortega, ESPN Fox. Mancini, se a gente dividir o trabalho de reformulação, né, que está em andamento ainda, de chegadas e saídas, em 3 partes, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que 2/3 desse trabalho já concluído, né? A primeira parte, as saídas, né, bem definidas, a gente já sabe quem não vai ficar. Depois, uma segunda parte, a promoção dos garotos da base, né? Também me parece claro, os meninos que você está aproveitando, dando oportunidade, relacionando para os jogos. E aí vem uma terceira e última parte, que seria a cereja do bolo ou a qualificação do elenco com reforços, contratações, investimentos nas carências, né? Reforços pontuais. Essa terceira e última parte tão importante, ela vai acontecer. Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, se isso está em andamento ou será colocado em prática a partir de agora, porque o torcedor está um pouco angustiado com a falta de informação justamente dessa última parte, que são os reforços, são as contratações para qualificar o elenco. Obrigado, Mancini.
A pergunta está muito explicativa, né? Realmente a primeira parte foi feita, a gente desligou alguns atletas e acabamos dando uma saneada no elenco com a chegada dos jovens, e a terceira parte seria exatamente essa, a cereja do bolo que você citou, a chegada de alguns atletas pontuais, e isso vai acontecer, né? O Corinthians está muito atento ao mercado, a gente conversa muito sobre isso internamente. É óbvio que às vezes a gente sabe da aflição do torcedor, mas a gente está muito atento a tudo isso, e aquele atleta que a gente entender que realmente venha para vestir a camisa do Corinthians e ser um diferencial, com certeza a diretoria vai atrás e a gente vai em busca disso, sim. Neste momento agora, nós estamos ainda no período de acertos, de ajustes. Alguns meninos que vieram da base ainda estão em fase de adaptação, e é uma coisa natural, porque você não pode cobrar desempenho a partir do momento que o seu time não está muito arrumado ainda, e nós temos alguns atletas entrando, mas mesmo assim eu tenho insistido com eles, porque eu acho importante que eles amadureçam o mais rápido possível em jogos como esses, né? Assim como foi no jogo de São Caetano, no jogo da Ponte Preta, jogos onde você tem que mostrar para o atleta jovem que ele tem que ter a capacidade de se reinventar todo instante para que ele possa assegurar o seu lugar no elenco profissional. Boa noite, Mancini. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Corinthians chegou à terceira vitória seguida na temporada, né? 7º jogo de invencibilidade, e tem demonstrado um sistema defensivo que tem sofrido poucos gols. Hoje, dá para falar que o time apresenta um nível defensivo dentro do que você imagina para a temporada? Obrigado. Dá para falar que o Corinthians melhorou defensivamente. Melhorou nos últimos 7 jogos, a gente tomou poucos gols. Essa invencibilidade ela é muito importante para nós, porque ela mostra realmente uma evolução. Agora, nós estamos, teoricamente, no começo de uma temporada, e a equipe vem bem nesse início. A gente tem que, em primeiro lugar, acertar a parte defensiva para que você possa ter sustentação ofensiva. A partir do momento em que você oferece ao seu adversário um sistema defensivo fragilizado, esse jogo fica muito franco e você começa a trocar socos com todo mundo. E a gente não quer isso, nós queremos um sistema defensivo que seja a cara do Corinthians nessa última década, um time que tome poucos gols e que possa chegar com abundância à frente, que finalize, que seja uma equipe que empolgue o torcedor em todos os sentidos. E aí eu não estou falando só de parte técnica, de parte tática, porque o torcedor do Corinthians ele gosta quando ele vê a entrega em campo, então essa entrega ela tem que acontecer, mas é de fundamental importância que a gente primeiro acerte a nossa parte defensiva, e acho que nós estamos no caminho certo. Mancini, boa noite. Marcelo Braga, do GE. Queria que você falasse sobre os meninos, né? Hoje a gente viu aí 3 meninos em ação, o Rodrigo Varanda titular mais uma vez, o Cauê entrando no segundo tempo na vaga do jogo, Gabriel Pereira jogando pelo lado direito. Em que estágio você acha que esses meninos estão? Você vê outros meninos que têm treinado com vocês com potencial já para brigar por vaga como titular também dessa equipe? Obrigado, um abraço. Eu vejo os meninos amadurecendo, né, que é exatamente a nossa intenção, né? Eu fiz com que 7 ou 8 atletas da base integrassem o elenco agora nesse início de temporada, mas a gente não pode esquecer que nós já tínhamos alguns garotos, o caso do Rony, do Xavier, do Raul, do Piton, né, do GP, que já estavam com a gente, e nós tivemos mais 7 ou 8 que chegaram. Nós temos aí um número de 13 a 14 atletas, Donelli, Guilherme, então eu vejo que neste momento é muito importante para o Corinthians, por tudo, pela saúde financeira, por tudo aquilo que representa o clube, que a gente tenha jogadores que sejam bem a cara do clube, né? Então, para isso, a gente tem que amadurecer esses meninos. Em alguns jogos eu tenho feito a entrada de alguns, em outros jogos a entrada de outros. Eu quero dar para eles a capacidade de maturando aos poucos todos eles, né? Então às vezes eu vou intercalando exatamente por isso. O Rodrigo é o único jogador que está tendo sequência de jogos, mas é importante também que a gente
entenda que o jogador vai oscilar, assim como todos os outros jogadores passaram por isso e que já estão em outra fase. Mas é importante essa mescla para que o time possa realmente apresentar nessa temporada um futebol diferente. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.